Esta semana não pode perder o programa À Conversa com Ricardo Couto aqui no Porto Canal. Bons motivos para que siga o programa desta semana. Vamos receber o jornalista e já escritor Júlio Magalhães. Aqui também a voz e a presença inconfundível de Nuno Guerreiro. Vamos receber ainda a atriz Sílvia Balancho e mais música com a banda do Porto, os Tornados. São, portanto, motivos suficientes que sobra até para que não perca por nada o programa desta semana. Eu conto consigo. Este programa tem o patrocínio. Antes de marcar as suas férias, consulte a Sol Norte. Encontre férias à sua medida, com excelentes condições e aos melhores preços. Faça férias em Benidorm com a Sol Norte. Viaje tranquilamente e de forma muito cómoda em Autopluman de verdadeiro luxo. Partidas às segundas e sextas-feiras. Eu viajo com a Sol Norte. Saiba mais em www.solnorte.pt. Sol Norte, a sua agência de viagens. O programa tem o patrocínio. Olá, bem-vindos ao Mobiliário Notícia. Olá, Patrícia. Olá. Esta semana vamos falar sobre um novo espaço que a Roca abriu em Portugal. Teremos como convidado o diretor-geral da marca, Jorge Vieira. E vamos também conversar com o designer Mário Azevedo, da INAI, num conceituado gabinete de projetos de arquitetura de interiores, design e decoração. Um dos maiores concursos de design da América Latina, o Salão Design Casa Brasil, premiou 31 projetos de estudantes, profissionais e indústria. Estavam inscritos mais de 1.100 trabalhos provenientes de 18 países. Os participantes mostraram uma preocupação em submeter projetos com viabilidade produtiva e utilizar materiais alternativos. Destaque para a redução da utilização da madeira, que foi substituída por outros materiais, como o acrílico ou o metal. A Vulcano, com o sensor HDG, conquistou o primeiro lugar na edição deste ano do Prémio Produto de Inovação Cotec Unicer. O prémio distingue os produtos mais inovadores em Portugal. O sensor HDG é considerado triplamente ecológico porque combina sistema de ignição por hidrogerador, economia de gás e compatibilidade com as soluções solares. O sensor foi escolhido entre mais de 30 candidaturas ao prémio, que foi atribuído no âmbito do 8º Encontro Nacional de Inovação Cotec. A Exponor reuniu os expositores da Exportome para um debate onde foram apresentadas as novidades da próxima edição da feira, que apostará nos mercados externos. A Exponor reuniu expositores para a apresentação da próxima edição da Exportome. Entre as novidades anunciadas está o reforço do programa de convites a compradores estrangeiros, que vai ser feito a partir da aquisição de uma base de dados de compradores mais completa, bem como da campanha de publicidade realizada a nível internacional. Além disso, é facultado às empresas um programa de ações de formação direcionado para empresas exportadoras. A iniciativa foi aplaudida pelos presentes, que esperam ver a edição do próximo ano melhorada. Foi bom sentir que da parte da organização, neste momento, são abertos a ouvir-nos, a criar algumas novidades em relação a esta feira. Acho que é interessante, de tal modo que a própria organização reconheceu agora no final que iria, durante o período das férias, repensar toda a orgânica, quer da Exportome, quer da Interdecoração. Para mim, eu penso que exatamente a feira tem melhorado bastante em termos de qualidade, em termos de apresentação, mas tem piorado em número de compradores, que diminuem, mesmo atendendo ao esforço muito grande que a Exponor está a fazer. É extremamente positivo. Há da parte da Exponor uma grande abertura para falar e para trocar impressões com os diversos expositores nas áreas que complementam a Export Home, com uma componente forte de exportação, não descurando o mercado nacional. Acho que foi uma iniciativa muito boa,
porque foi uma aproximação aos expositores para tentar aperceber-se do que é preciso ser feito para que no futuro melhores coisas pudessem ser feitas para que o mercado tivesse uns resultados positivos e melhores. Para a diretora da feira, Amélia Monteiro, o encontro foi positivo e ficou clara a intenção da Exponor e dos expositores em desenvolverem a componente internacional do certame. Sem nunca descurar o mercado interno, mas temos que ter um enfoque direcionado para outros mercados, porque todos nós temos consciência que o mercado português está a atravessar um momento difícil e há que criar alternativas. E, sobretudo, se calhar não tanto numa diversidade de mercados, mas antes numa de consolidação dos mercados que as empresas portuguesas já trabalham e já conhecem. De um modo geral, verificou-se uma vontade da organização em cada vez mais afirmar a Exportom como uma feira virada para a exportação, sem prejuízo do mercado nacional. Já temos connosco o diretor-geral da Roca, Jorge Vieira, com quem vamos falar sobre o novo espaço da marca em Portugal. Jorge Vieira, bem-vindo ao nosso programa. Afinal, o que é o Lisboa Roca Gallery? O Roca Lisboa Gallery é um espaço que pretende, de uma forma bem diferente do tradicional, pois apresentar não só a marca, como também aquilo que são os seus valores, nomeadamente o design, a inovação, a sustentabilidade, a liderança, o bem-estar, e isso é algo que se deve sentir logo quando se entra no edifício, através do grande diferencial que tem com espaços típicos de exposição de produto, marca, digamos. E todo o desenvolvimento em termos de edifício vai, de facto, portanto, numa linha distinta do que é tradicional, acrescendo a esse facto o dotarmos o espaço, o edifício, de uma zona mais ligada à área cultural, onde estarão patentes exposições temporárias, e que arrancamos, portanto, com a exposição retrospectiva histórica do banho, que é aquilo Portanto, que nesta altura... é um espaço bastante diferente daquilo que estamos habituados a ver. O que é que as pessoas podem encontrar exatamente? Já falou um pouco nessa vertente das exposições, mas não é só isso. Não é só isso. Em termos do piso de entrada, digamos, o primeiro impacto, pretende-se mostrar um pouco daquilo que é a Roca, da sua história, desde o passado até às suas expectativas ou futuras, digamos, em termos de evolução. Uma área dedicada ao design, onde se apresentam trabalhos e projetos de muitos daqueles designers internacionais que trabalham connosco, naturalmente que em termos de Portugal também temos um ilustre representante, que é o arquiteto Álvaro Cisa Vieira, que colaborou connosco num projeto que foi lançado ao mercado há cerca de 2 anos. Também toda a área de ambiente, de sustentabilidade está também representada. Peço desculpa interrompê-lo, mas podemos ir vendo algumas imagens do espaço para visualizarmos melhor aquilo que está a ser dito. É a entrada como falou? Sim, é a entrada. Este é um edifício na Baixa de Lisboa, mais propriamente na Praça dos Restauradores, não é verdade? Exatamente. Que foi completamente recuperado pela Roca para este efeito. Sim, foi pegada uma estrutura que existia, bastante decadente, foi feita toda uma recuperação de fachada, trouxemos à luz do dia um conjunto de elementos arquitetónicos que estavam literalmente destruídos, e, ao nível de interiores, foi feita uma adequação, portanto, às necessidades de utilização de espaço. Ter em conta que este edifício, originalmente, era um pequeno palacete com destino residencial. No entanto, ao longo dos anos, portanto, o edifício data de 1909, e por volta da década de 50 foi sujeito a uma primeira grande intervenção, em que, pelo menos o resto de chão, foi destinada à atividade comercial, e assim se tem mantido até nós termos feito a aquisição há alguns anos atrás. Estávamos a ver, aliás, imagens do interior. Houve a preocupação quer de preservar a fachada, quer também alguns aspectos da arquitetura interior do edifício. Sim. Esse, aliás, foi um desafio importante para o arquiteto e para a própria Roca. Um desafio importante, até porque faz com que os projetos durem bastante mais tempo. Estamos a vê-los novamente, os interiores da Gallery. Mais tempo do que aquilo que é naturalmente
desejável. Portanto, reconstruir com rigor e com respeito pelo existente demora o seu tempo na procura, de facto, das soluções mais adequadas. A única verdadeira exceção a este princípio acaba por se situar ao nível do resto de chão, que também era um piso que já estava totalmente descaracterizado pelas intervenções anteriores e que foi, digamos, construído de raiz. Apenas, digamos, as montras se mantiveram com o aspecto anterior e o espaço está, de facto, com um ar bastante moderno, bastante inovador. A área do multimédia é, portanto, a forma primeira de comunicação com as pessoas, portanto existem... Estamos a falar de ecrãs dispersos continuamente ao longo das paredes, onde passam, portanto, imagens alusivas à área do banho, num pequeno documentário de nome Fluxos. O documentário é um exagero, embora passe imagens de produto, mas tem todo um outro conjunto de imagens, umas mais abstratas, outras menos abstratas, e que culmina com dois momentos distintos que se vão repetindo ciclicamente, que têm que ver com água, naturalmente. Um que é e de repente começa a chover, e uma outra que é a água congelar e começarem a ouvir-se os cristais de gelo a quebrar. Portanto, um som bastante característico e que cria, de facto, nas pessoas uma reação, digamos, um pouco de surpresa. Contribui, digamos, para que a visita se torne bastante mais interativa e acaba por convidar a que as pessoas permaneçam talvez um pouco mais nas mesas táteis, onde está disponível toda a informação alusiva às várias áreas da empresa, aos designers e à sustentabilidade. Justamente a sustentabilidade, pego nessa palavra que acaba de pronunciar, é se calhar aquilo que orienta, aquilo que melhor pode caracterizar a atitude da Roca, é a sua preocupação pela sustentabilidade. E isso nota-se não só no Gallery, mas sobretudo também nos produtos, nos próprios artigos que a Roca comercializa. Sem dúvida, é uma preocupação que vem já dos anos 60 do século passado. É naturalmente que noutros tempos as descargas, sobretudo as descargas das sanitas, utilizavam quase 20 litros de água, e desde a década de 60 que a Roca, portanto, tanto a esse nível como também ao nível das próprias torneiras de lavatório ou de bidé ou de duche, tem vindo progressivamente a utilizar dispositivos para redução do caudal de consumo, tendo em vista não perder, digamos, o conforto da utilização, porque muitas vezes a sensação de um grande caudal acaba por ser aquilo que as pessoas mais valorizam. Portanto, soluções foram encontradas para criar uma sensação de caudal com o consumo de água o mais reduzido possível, naturalmente. Também, nessa perspectiva, o próprio edifício tem uma área específica onde se passa um vídeo alusivo à parte da sustentabilidade, portanto, com várias imagens ligadas ao nosso ambiente industrial, onde temos um objetivo ambicioso de nos tornarmos fábricas de resíduo zero, preocupações iniciais em reciclagem, mas simultaneamente também em reduzir a quantidade de resíduos produzidos, porque, embora reciclemos, quanto menos produzirmos em resíduos melhor. E, naturalmente, também associada a essa área a preocupação, do ponto de vista energético, de criar processos mais eficientes, inovadores, muitas vezes, e com isso também fazer uma redução importante ao nível das emissões de CO2, que é uma das bandeiras do projeto da companhia, que significa que até 2014 queremos reduzir em 25% o nível de emissões por tonelada produzida em termos de CO2 comparativamente ao ano de 2006. João Vieira, o tempo esgota-se. Eu queria que me falasse rapidamente, que nos falasse sobre a associação da Roca à Fundação We Are Water. Pois a Fundação We Are Water, como também já tivemos, creio que a oportunidade de falar numa outra oportunidade. Já não será novidade, mas é sempre bom recordar. Não é novidade, mas é um projeto ambicioso que a Roca lançou no passado ano. Tem tido um conjunto de ações
após o seu lançamento, portanto, de auxílio em países Mas mais qual carenciados. é o objetivo dessa associação? Sobretudo, Fundação, exercer ações no campo da educação, no consumo da água, alertar as populações para os riscos da falta de água. Há que terem atenção que nós gastamos muita água diariamente e é um bem escasso. a ONU diz que deveríamos gastar entre 30 a 50 litros. Os países desenvolvidos gastam 3, 4 vezes mais, portanto há muito desperdício e, portanto, há em curso o apoio de projetos a populações, seja no campo da educação sanitária, seja na distribuição de água, seja na área de tratamento de esgotos domésticos, portanto, enfim, dar condições às pessoas para que esses valores sejam de facto respeitados. E também houve agora recentemente a Barcelona World Race, que foi utilizado como meio de comunicação para despertar a problemática da água e a atenção para aquilo que vai acontecendo. Muitas vezes não temos também noção que a água é já um bem escasso em certas áreas do globo. Se para nós não é, há zonas em que já é. Se calhar já é mesmo, é em muitas, e aquilo que se perspectiva em termos dos próximos 10, 15 anos é que vai faltar água para aquilo que são as necessidades de consumo que teremos se mantivermos estes. E desse ponto de vista, deixe-me felicitá-lo em nome da Roca pelo exemplo que nos dá quanto à sustentabilidade. Uma última pergunta, rapidamente. Foi o terceiro Gallery aberto pela Roca, depois de Madrid e primeiro Barcelona. Está previsto a abertura para breve em Londres? Londres tem data estimada de abertura para setembro, não tenho confirmação, mas creio que irá ocorrer nessa altura. Em Portugal, será para replicar noutros locais? De momento não está previsto e as épocas não são talvez as mais recomendáveis para investimentos desta natureza. No entanto, o futuro dirá. Há uns anos atrás tínhamos também o Porto como objetivo. As condições vão mudando, os cenários vão mudando, vamos ver o que é que o futuro nos reserva e pode ser que tenhamos alguma surpresa dentro de algum tempo. Muito obrigado, Jorge Vieira, pela sua presença neste programa e mais uma vez parabéns pelo todo o trabalho desenvolvido pela Roca. Obrigado. Em favor, digamos assim, de um mundo melhor, nomeadamente ao nível da sustentabilidade e do consumo de água. Vamos agora conversar com Mário Azevedo sobre a INAIN, um conceituado Gabinete de Projetos de Arquitetura de Interiores, Design e Decoração do Porto. Olá, Mário. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. O que é a INAIN? A INAIN é exatamente isso, um gabinete de arquitetura, de arquitetos, de interiores, de design e decoração. Portanto, é assim, pelo menos desde que nós nos criamos como tal. Explique-nos já agora o nome, essa designação IN. A IN é o quê? Quer dizer o quê? IN são as letras iniciais de interior, arquitetura e inovação. Portanto, inicialmente a empresa tinha uma denominação que era bastante longa, que era isto, dizia interior mais arquitetura mais inovação e, portanto, entendemos que seria mais simples, deixando de ir algumas letras e tornar isto numa palavra que, de certa forma, tem alguma, enfim... alguma sonoridade. Alguma sonoridade de IN, de interior, IN, de estar IN, enfim, e ficou por aqui. Disse há pouco inicialmente foi há cerca de 20 anos? Inicialmente foi há 19 anos. Há 19 anos. Como é que foram os primeiros 19 anos a empresa. Exatamente. Mas há uma experiência que vem de trás. Há uma experiência que vem com, eu até tenho vergonha de dizer, com 32 anos. Quer-nos falar um pouco sobre isso? Envelhece-nos a todas. Exatamente. É fácil, isto enfim, tem a ver com a paixão. Não é? A paixão pelo design, a paixão pela arquitetura, fundamentalmente, e foi por aí que ela começou, e depois pela arquitetura de interiores e naturalmente, pelo design, pela decoração, que acaba por tudo estar envolvido. Portanto, são as três grandes que eu considero pontos fundamentais quando falamos de qualquer coisa, casa, um edifício, seja o que for. Portanto, há esta intervenção, há a intervenção do arquiteto, há a intervenção do chamado interiorista ou arquiteto de interiores, ou o design de interiores, e depois a intervenção da decoração. Portanto, todas estas três artes deverão estar envolvidas na elaboração de um projeto. Isto é fundamental, em qualquer parte do mundo é assim. Em Portugal, podemos discutir isto, não é?
se é assim vamos ou não. discutir noutra altura, vamos discutir noutra altura, porque eu, entretanto, gostaria de saber, porque sei que cursou na Escola Superior de Belas Artes. Eu entrei em Belas Artes em 70 e isto logo na altura de 25 de Abril, portanto, em 74, 75, mas estamos a falar de 1 ano, 2 anos, e portanto a partir daí percebi que não era bem aquilo. Pois. Aliás, eu li algures que o Mário Azevedo acha naturalmente importante o seu percurso académico, mas que julguei igualmente importante, ou se calhar até mais importante, uma associação com um nome bem conhecido, com um nome bem conhecido, que é o Daciano Costa, com quem trabalhou. Acho muito mais importante essa ligação do que propriamente a parte académica. Porque a parte académica, nessa altura, não existia ligada à arquitetura de interiores, portanto, não existia, não se fazia, quer dizer, havia a arquitetura do CUR e ponto final. Com o Daciano Costa acontece que é quando eu inicio toda a minha atividade profissional numa grande empresa do Norte, que foi talvez o maior fabricante de mobiliário, era uma metalurgia ligeira, e para quem o Daciano Costa era o grande designer. Exato. E foi aquilo que eu considerei e tive sempre como referência a nível do design de equipamentos, portanto, e que produzia, ainda há bocado falávamos sobre isso, produzia peças que eram peças que ainda hoje existem e estão distribuídos por muitos espaços públicos neste país, nomeadamente o Banco de Portugal, português, agora já não há, mas espaços bancários, instituições, tudo o que tinha a ver com questões do governo, edifícios estatais, ministérios, por aí fora. Portanto, Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, equipava e inundava praticamente o mercado, porque era produzido com o objetivo de ser utilizado, de ser, portanto, manuseado e como tal, portanto, tinha que ter a simplicidade. Agora tudo isto ligado, de facto, a uma grande capacidade de design que ele tinha, claro, e a toda a capacidade que era possível ter nessa grande fábrica, que era uma metalurgia onde se processava e onde se faziam as coisas de uma forma muito Bauhaus, isto é, as coisas eram discutidas entre quem desenhava, entre o indivíduo que trabalhava nas quinadeiras, o que trabalhava na guilhotina, o carpinteiro, o marceneiro, o pintor e por aí fora, para de facto conseguir chegar à peça. Exato. Portanto, e essa peça era, inevitavelmente, uma peça usável, dimensionada, ergonomicamente concebida e, portanto, ainda estão aí hoje, ao fim destes anos todos. A INA tem também alguns projetos na área dos bancos e do equipamento, nomeadamente o Finibanco. O Finibanco é um processo engraçado, porque o Finibanco inicia-se não como Finibanco, porque não era Finibanco, era uma indústria não, aliás, o dono do Finibanco é que era um industrial, era o Sr. Álvaro Costa Leite, que cria uma empresa financeira chamada Finindústria, e a partir daí entendeu que era necessário desenvolver mais e criar um banco. E quando criou o banco, tem necessidades objetivas, entre as várias que têm a ver com questões da parte da banca, outras que têm a ver com o espaço, equipamentos interiores. Portanto, e a partir daí começa a minha ligação à banca, que não vem só daí, já vinha de anterior, mas isto ligado a um outro banco, era o Português do Atlântico, mas aí é que de facto se desenvolvem, e eu começo a desenvolver muitos espaços dentro do Finibanco, até à criação do próprio edifício que era na Rua Júlio Diniz, que era a sede, o edifício na Avenida de Berna, em Lisboa, e os 80 e tal balcões que se construíram durante os primeiros anos. Mas para além desses projetos mais corporativos, digamos assim, temos também os projetos interiores de habitações. Sim, isto começa há 19 anos. Isto que eu lhe falei até agora foi aquilo que foi antes dos 19 anos. A partir Vamos dos 19 ver algumas anos, fotografias de projetos que nos poderá... Mais recentes, evidentemente. Sim, claro. Não, isto é uma casa aqui no Porto, onde a nossa intervenção foi total a nível de interiores, da parte da arquitetura. É uma casa que obedece a uma determinada característica, basta ver pela lareira que foi desenhada por nós. É uma casa romântica na sua concepção, com bastante também de art déco e, portanto, obedeceu a determinadas características. Portanto, isto, no fundo, para nós é muito importante porque o chamado design, a decoração, não é só aquilo que a gente olha e diz que isto é muito moderninho, não, isto está aqui, mas as coisas estão posicionadas no seu local.
Aqui tem um exemplo, que é esta escada que é feita em ferro, e depois temos todo aquele trabalhado que vê do corrimão da escada. Foi todo feito, desenhado por mim, à mão, feito numa serralharia, com peças montadas no chão, soldadas, peça a peça, para recriar, de facto, o espírito da casa. Muito bem, temos aqui uma outra proposta. Aqui Isto é uma brincadeira, isto é uma coisa já recente. Nós fizemos todos os espaços das casas e andares modelos de uma grande construtora cá em cima no norte. E isto foi a casa que fizemos, a casa modelo, isto era a chamada o quarto bem social, onde de facto se olhar, a fotografia dá-lhe uma imagem diferente, porque lá direito é um espelho que foi criado, e dá-lhe uma amplitude muito grande, e isto é praticamente um espaço, um cubículo, um corredor. Portanto, a única coisa que havia ali a fazer era esta ideia de criar espaço com o espelho e aquela árvore. No fundo, vai sempre debaixo daquele princípio. Um elemento comum dos vossos projetos, como vemos aqui também, portanto, há um design de vanguarda que está presente, mas ao mesmo tempo conforto. Não é conforto, verdade? fundamentalmente o conforto. Eu penso que não há interiorismo ou decoração que não tenha que ter que o conforto não seja fundamental, porque se ele não estiver lá o conforto, esqueçam. Portanto, não estamos a falar de coisas que não são usáveis, não é? Estamos a falar do Gaultier, portanto é mais ou menos uma coisa andar à volta disso, não é? Mas o que é usável e aquilo que não é usável. Minimalista com lifestyle. É isto que está aqui a ver. Mais do que palavras, as imagens podem responder. Isto é um espaço do nosso showroom, do nosso gabinete de projetos, e é um pouco isto que aqui está, não é? Quer dizer, o lifestyle advém da força das marcas com que nós trabalhamos, e fundamentalmente, e em 90% dos casos trabalhamos praticamente com marcas importadas. Porquê? E são marcas de referência mundial. Porquê? Marcas portuguesas... há as também de topo de gama, de muito boas. Porquê essa preferência por marcas estrangeiras? A minha pergunta é ao contrário, pergunto-lhe o que é que quer dizer com topo de gama referente às marcas nacionais. Em que na qualidade de construção, no nomeadamente, design, mas também, enfim, ao nível de design, também quanto com certeza. Ao design, eu tenho muitas dúvidas quanto a isso. Sim. Não é? E isso temos por aquilo que vemos. Olha, tem aqui os exemplos daquilo que estamos a ver e pelo menos que está a ser mostrado. Tenho muitas dúvidas quanto a isso. E quanto à qualidade, eu não tenho dúvidas nenhumas, porque eu conheço a indústria. Conheço muito bem a indústria. Claro. E eu há 26 anos andei em Passos de Ferreira à procura de fábricas que pudessem fazer uma coisa que eu na altura criei e que era preciso para a parte de mobiliário de escritório, que eram tampos feitos com qualidade, e era muito difícil encontrar. E fui encontrar em Passos de Ferreira, porque encontrei de facto pessoas que trabalham extraordinariamente a madeira. Valha-nos isso. Não temos dúvidas absolutamente nenhumas. Agora há que pegar nesta gente e dar-lhe a mais-valia do design. Do valor acrescentado. Do valor acrescentado, que é o design que seja usável. E isso é que é importante. Muito bem. O tempo esgota-se rapidamente. Digo-lhe a mesma coisa que disse ao nosso convidado anterior, Mário Azevedo. A INAIN especializa-se em projetos-chave na mão. Quer dizer, deixem-nos trabalhar e gostarão do nosso trabalho. É um pouco isso? Sim. Um conceito que hoje em dia, inclusive em Inglaterra, aparece com um novo nome, que há uma nova terminologia para isto, que é o fit-out. O fit-out é o management, é a escolha das marcas, é a escolha das peças, é no fundo pegar no espaço, e é isso que eu termino por dizer, deixem-nos trabalhar. Eu penso que isto é uma frase, já todos ouvimos alguém dizer isto, não sei se bem, se mal. Portanto, o cliente não tem que se preocupar com nada. Não, só tem que se preocupar é com a confiança que tem que ter, primeiro em quem está a projetar e quem está a conceber. Isto é a primeira peça e isto é fundamental, porque sem isto não há projeto. E depois, no fim, enfim, é a nossa satisfação de saber que aquilo foi concluído, e se temos a certeza que o concluímos, e saber que o cliente ficou agradado e que não se enganou. Mário José, muito obrigado pela sua participação, por ter vindo ao nosso programa. O site da INAIN? www.inain.com. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nós continuamos. Quer redecorar a sua casa? Tem ideias, mas quer a opinião de um profissional? Fale connosco. Temos a solução para si. Ligue para o 229-999-310 ou envie um e-mail para redação, só com c, @mobiliarioenoticia.pt. Hoje ficamos por aqui. E voltamos de hoje a uma semana. Boa tarde.
Este programa foi patrocinado por